Oi, pessoal, bom dia. Gratidão, gratidão, muita luz para todos nós. Depois de muita chuva em Santa Catarina, o sol volta a brilhar. É assim na nossa vida, tá? Às vezes nós passamos por períodos muito turbulentos, de muita chuva, de muita nebulosidade, de muitas tempestades, mas o sol voltará a brilhar, né? É importante que a gente acredite nisso. Deixa eu falar para vocês, tá? Detalhem os seus medos. Alguém falou aí, eu não lembro quem foi, mas alguém comentou assim: ah, é bom eu anotar um medão geral, ou eu fazer uma limpeza de memória no geral para o medo, ou eu trabalhar individualmente. Eu recomendo, e daí vai de cada um, né? Vou voltar no assunto das coxas. Se você quer fazer as coisas nas coxas, de qualquer jeito, daí você faz o mantra de limpeza de memória compartilhada para tudo, no geralzão, de qualquer jeito, bem rápido, sabe? Só para poder manter a consciência limpa de que você está fazendo alguma coisa para prosperar. Gente, olha, eu atendo no individual, né? E no individual, quando você está olho a olho, olhando para a pessoa, você lê muito do campo daquela pessoa, né? E tem muita gente que faz as coisas de qualquer jeito e quer ter o resultado igual outras pessoas, igual quem se empenha, igual quem é dedicado, igual quem é disciplinado. Não é bem assim, né? Lamentavelmente não é bem assim. Então, a minha sugestão para quem realmente quer limpar, Liz, eu tenho medos e esses medos atrapalham a minha vida, esses medos me impedem de crescer, de prosperar, de avançar. Eu quero limpar. Então, você vai detalhar os medos um por um, escrever um por um. Olha, gente, eu poderia ter postado o ritual no dia 28 de abril, para todo mundo fazer no dia 30. Mas por que eu postei lá muito no comecinho do mês? Para dar tempo de você fazer, sabe? Então, o que você faz? Você vai lá fazer uma lista dos medos. Medos. Medo de perder os filhos, medo de ficar sem dinheiro, medo de morrer sozinha na velhice, medo dos filhos não cuidar, medo da família recriminar. Quais são os medos que você tem? Medo de ser difamada, medo de ter a reputação manchada. Muita gente tem esse medo, né? Medo da opinião alheia. Tem gente que namora escondido, porque morre de medo da opinião dos parentes e dos familiares. Olha só que coisa medonha, né? Mas isso existe, é muito comum, tá? Então, você vai anotar os seus medos. Medos, você vai anotar um por um. E aí, você vai colocar na frente dele um pontinho para você saber quais são os medos mais intensos, os medos mais fortes, os medos mais fraquinhos. Tipo, eu já bati o carro na rua, né? Uma vez eu estava dirigindo e eu avancei sem querer, óbvio. É óbvio que ninguém avança querendo, né? Na maioria das vezes ninguém avança querendo. Mas eu me distraí e eu avancei o sinal vermelho e bati na lateral do carro de um casal de idosos. Gente, eu fiquei em choque. Em choque. E sim, muitas vezes eu dirijo muito bem, obrigada, mas muitas vezes eu tenho medo. E quando eu tô com esse medo atacado, eu não dirijo. Eu peço pro meu marido dirigir, ou enfim, eu faço outra coisa. Porque eu fiquei com medo. Ali você ficou com trauma e não curou o trauma. Não, gente, não é trauma não, é porque são coisas que acontecem na sua vida que volta e meia. Isso não me impede. Trauma é quando te impede de avançar, né? Isso não me impede de dirigir. Eu vou daqui pro Rio Grande do Sul dirigindo, são 500 quilômetros, 700 quilômetros, dependendo da cidade, e vou e volto bem de boaça, tranquila, muito, muito, muito bem. Mas, às vezes, esse medo ataca. Então, mas ele não é um medo muito intenso, né? Se eu fosse colocar ele numa escala de 1 a 100, eu diria que ele é um medo de categoria 2, só para você ter uma noção, né? Agora, por exemplo, medo de morrer cedo e não ver os meus filhos crescer. De 1 a 100, isso é uma categoria 80 para mim, entende? Então, você pode botar ali na frente do seu medo, de 1 a 100, você coloca ali a categoria do medo. Ah, Liz, você tem medo de ficar sem dinheiro? Sim, eu tenho, estou confessando que eu tenho. Mas é uma categoria 2, 3, pouca coisa. 1, talvez, né? Porque eu sei me virar, sei trabalhar, sei fazer várias coisas. Então, eu colocaria ali... Liz, medo de ficar sem dinheiro, de 1 a 100. Ah, 1 ou 2, por aí.
Agora, por exemplo, medo de bater o carro com as crianças dentro do carro. Ah, daí é uma categoria 40 já para mim, entendeu? Então, tipo assim, você vai listar vários medos que você tem. Quais são os medos? Você tem medo de ser mandado embora da sua empresa, da empresa que você trabalha? Tem. Qual é o nível? É 1, é 10, é 15, é 18, de 1 a 100. Por que de 1 a 100? Porque daí você consegue escalonar bem os medos, tá? Faz a sua lista de medos e vai colocando a numeração de 1 a 100 ali do lado. Se o medo é muito forte, se o medo é muito grande, se esse medo te paralisa, se esse medo te angustia, se esse medo te faz perder o sono, se esse medo faz você arrumar confusão com o marido, com os filhos. Gente, tem medo que faz a gente arrumar confusão com as pessoas, porque a gente fica tão amedrontado que a gente fica vulnerável. Aí você coloca, se é um medo terrível, você coloca lá uma escala de 40, 50, 60, 70, 80, para você se conhecer. E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já está à venda a jornada da gratidão, tá? São videoaulas na plataforma, você entra com login e senha, acessa suas aulas ali e vai fazendo direitinho. Uma das aulas eu falo sobre o autoconhecimento. Se você se conhecer, se você conhecer bem você, você saberá do que você é capaz. E aí você poderá conscientemente se colocar ou se tirar de várias situações. Lá tem uma aula completa falando sobre autoconhecimento, tem vários pontinhos. Mas o que eu quero dizer com isso? É que aqui nessa lista de medos, tá? Nessa lista de medos, você vai se autoconhecer. As pessoas nem sabem que tem medo, ou elas acham que tem medo, mas não sabem nem o que amedronta. Você tem medo de ser estuprada? Você que é mulher, tem medo de ser estuprada? Pois é, isso é um medo que muitas mulheres têm. Você tem medo que os seus filhos, ou as suas netas, ou os seus netos passem por abuso sexual? Esse é um medo comum na maioria das pessoas que passaram por algum tipo de abuso na infância. Então, ela tem medo que o filho ou que a neta passe por alguma coisa semelhante. São medos. Você que sofreu bullying na escola, você tem medo que o seu filho, que os seus netos sofram bullying na escola? São medos que nós carregamos, mas eles não são medos da linha de frente, né? Eles são medos que ficam lá no fundinho, guardados, mas que estão lá, trabalhando, existindo, fortalecendo outros medos. Por isso que é importante limpar. Liz, como é que eu limpo o medo? Eu limpo em mim agora toda a memória compartilhada com acidente de trânsito, com medo de bater, com medo de sofrer um acidente com as crianças dentro do carro, nessa ou em outras existências, agora para sempre além, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Eu sou Deus em ação, eu sou pura luz, eu posso, eu confio. Deus agora guia os meus caminhos, proteja-me de todo mal, livra-me de todo medo que atrapalha e que impede a minha vida. Eu sou pura força, eu sou Deus em ação. Daí você anota, pega aí sua caneta, escuta o áudio devagarinho, essa parte, anota os comandos de limpeza de memória compartilhada e vai fazendo. Quem já está no Expansão Financeira há 8 anos, 10 anos ou mais, a pessoa já sabe, 10 não, né, gente, que o Expansão Financeira só tem 8 anos. Quem já está há mais de 8 anos sabe todos os comandos, né? Porque a pessoa tem ali o caderninho organizado, anotado. A gente tem vários comandos, mas esse aqui é o basicão para você começar a limpar. Ah, Elisa, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Daí você faz o comando. Eu limpo em mim agora toda a memória compartilhada com a escassez, com a falta de dinheiro, com a dificuldade financeira que os meus familiares passaram nessa ou em outras existências, agora para sempre e além. Se dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Uma vez, uma moça mandou uma mensagem para mim dizendo assim: ai, Liz, eu não consigo fazer esse comando mental, porque lá você fala nessa em outras existências, e eu não acredito em outras existências, eu não acredito em vida após a morte, eu não acredito em reencarnação. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você fala nessa ou em outras existências... mas você sabe o que eu quero dizer? Tem gente que se bloqueia de qualquer jeito, né? A pessoa pega um comando mental que ela podia usar para fazer mágica na vida dela, para prosperar, para causar milagres na vida dela, e aí ela se bloqueia. Ai, não consigo usar porque eu não acredito nisso. Cara, independente de você acreditar ou não, vai funcionar na sua vida, né? Mas o que eu quero dizer? Quando a gente diz assim, ó, nessa ou em outras existências,
Você aí que está me ouvindo, você está vivendo a tua existência. É a tua vida, é o teu momento agora de 2024. Outra existência. Lá quando você nasceu, lá em 1960, em 1965, em 1980, em 1990, lá era outra existência. Aqui é uma, lá era outra existência. Quando a sua mãe nasceu, era outra existência. Quando o seu pai nasceu, o seu avô, a sua avó, era outra existência. E olha, você acreditando ou não, hoje você vive os impactos da vida da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, da sua avó materna, do seu avô materno, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Mas eu nem conheci meu tataravô, eles não interessa. Você vive a repercussão, você vive a reverberação da energia deles, porque a energia vai passando de pai para filho, de pai para filho. Daí o tataravô passou para o bisavô passou para o avô passou para o seu pai e está aí em você, né? Ou você limpa esse negócio aí em você, ou você vai passar para os seus filhos, que vão passar para os netos e que vão continuar vivendo na escassez, na dificuldade, no medo. Eu já presenciei situações que os filhos tinham medos que não eram deles, eram medos que eles herdaram dos pais, ou do pai ou da mãe, né? Pessoas que são muito medrosas, muito assustadoras, a pessoa fica nervosa por qualquer coisa, não dorme direito, angustiada, passa tudo isso para os filhos. E aí você nem percebe que você está repetindo um padrão mental na sua vida. Você quer prosperar? Porque todo mundo diz para mim, Liz, eu quero prosperar. Então, se você quer prosperar, você precisa ter autoconhecimento, ou seja, conhecer você, e você precisa ter constância, disciplina, todo dia, todo dia. Você não vai conseguir disciplina do dia para a noite, mas se você se empenhar todo dia um pouquinho, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Gente, eu falo isso nos áudios do Expansão Financeira. Quem não tem outros áudios do Expansão Financeira, quem é recente, quem entrou agora, sinaliza, Liz, eu não tenho, manda para mim. Que daí eu vou mandando devagarinho, você vai fazendo, vai expandindo a sua consciência, né? Você vai limpando aí tudo que você tem, que você carrega dos seus bisavós, tataravós, sabe-se lá de quem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Eu já falei isso em outros grupos. Eu já falei isso em outros áudios, né? Vocês sabiam que tem apenas 134 anos. 134 anos. Só isso. Que acabou a escravidão. E nós aqui, aparentemente, no campo físico, a gente não sofre nada, tá tudo certo, ninguém tem herança nenhuma disso. Mas e a herança genética? Porque olha só, se nós formos parar para analisar, quem tem 60 anos, os pais hoje teriam no mínimo 80, né? Os avós teriam no mínimo 100. Os bisavós teriam no mínimo 120, no mínimo. E os tataravós teriam que ter 140, 150 anos. Ou seja, os nossos tataravós viveram na época da escravidão. E hoje a gente vê por aí as pessoas defendendo o direito dos animais, ninguém pode brigar com o cachorro, não pode chutar o cachorro, não pode bater no cachorro, não pode bater com o chinelo no gato, não pode fazer nada. Mas os seus tataravós viveram numa época onde se pegava outro ser humano só porque era negro. Pegava outro ser humano, botava pendurado numa forca. Para quem não sabe o que é uma forca, é uma madeira em pé, um tronco em pé. Botava a pessoa lá no tronco e chicoteava até a morte. Todo mundo assistindo, olhando, ninguém podia fazer nada, porque aquela pessoa era escrava. Ela tinha um dono, um ser humano era dono dela. E sabe o que acontece? Muita gente hoje não quer estudar história sobre isso para não saber. Ai, não quero saber sobre isso. Não quer. Pois é, não quer saber, mas isso está reverberando na sua vida. Então, existem muitas... por que você acha que você é escravo de tanta coisa hoje em dia? Porque a escravidão energética ainda existe, as pessoas não estão limpando. Por que você acha que você é escravo do seu trabalho, escravo do seu consumismo, escravo do luxo, escravo da luxúria, que é coisa diferente, né? Escravo da fofoca, escravo da escassez, escravo do sexo, escravo das redes sociais. Por que você acha que a escravidão é algo tão forte em você?
Ai, Liz, mas esse assunto é muito chato. Pois é, só que isso está impedindo você de prosperar. Você quer prosperar? Você quer ser abundante? Quer? Quer criar dinheiro com facilidade, sem ser de forma escravizada, pesada, destruidora? Pois é, vai limpar tudo isso aí que deve estar enraizado nos seus ancestrais, na parentela. Não, mas eu não conheci nem minha avó. O fato de você não conhecer não quer dizer que você não tem avó. O fato de você não ter convivido com a sua avó, com a sua tia, com a sua mãe, com sei lá quem, não quer dizer que essa pessoa não exista. Que essa pessoa não tenha existido, que você não tenha vindo dela, porque você veio, né? Então, a minha sugestão é limpe todas as memórias compartilhadas que você tem. Dessa forma, você será uma pessoa mais empoderada, será uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais determinada, mais livre e vai criar dinheiro com mais facilidade, tá bom? Desculpem o áudio longo, mas é muito difícil começar um assunto enfim. Um beijo lindo para vocês, gratidão, gratidão. Por favor, compartilhe esse áudio com todos os seus contatos. Esse é um áudio gratuito, tá bom? Compartilha. 019 998 885 545. Esse é o zap para quem quer participar dos grupos gratuitos. Liz, eu quero participar dos grupos gratuitos. Para quem quer fazer um atendimento diferenciado. E para quem quer participar dos grupos pagos também. É só entrar em contato e falar o que você quer. Grupo gratuito, grupo pago ou atendimento diferenciado. Qualquer um deles você pode falar no meu zap, tá bom? E quem quer contribuir, Liz, eu sou grata por todos os áudios que você faz, por tudo que você contribui na minha vida, mas eu não posso fazer agora nenhum curso pago seu, nada, mas eu quero contribuir. Então, deposite, transfira um Pix de R$1, de R$2, de R$3, qualquer valor. É a sua forma de você dizer, olha, eu não posso pagar o que vale, eu não posso pagar o que está cobrando, mas eu posso pagar alguma coisa. Está aqui. Quando você faz isso, você manifesta uma troca energética. E tudo que você dá volta para você, tá bom? Um beijo lindo, gratidão, gratidão, muita luz.